funciona o nosso cérebro quando nós vivemos em comunidade. E como é quando as nossas decisões afetam toda uma comunidade e o principal, como que é conviver com diferentes pessoas e de diferentes comunidades e tribos, com diferentes ideias, diferentes pensamentos, formas de vida e tudo mais. O Joshua Greene tenta explicar pra gente isso no livro que eu vou mostrar depois da vinheta. Presta atenção, já vai. O Joshua Greene, ele é psicólogo experimental, neurocientista e filósofo. Nesse livro aqui, Tribos Morais, a tragédia da moralidade do senso comum, o Joshua mostra pra gente que o nosso cérebro, ele foi criado para viver de maneira tribal, de uma maneira que a gente defenda os costumes da nossa tribo, os costumes do nosso grupo, os nossos pensamentos, as nossas regras e lute contra o que é diferente, para preservar o que é nosso. Isso valeu a pena e foi muito bom durante muito tempo da história da humanidade, essa coisa intrínseca do ser humano. Mas hoje em dia o mundo ele tá cada vez menor, né? Cada vez a gente tem que conviver com pessoas de diferentes ideias, diferentes grupos, diferentes países, diferentes hemisférios e tudo mais. Como é que a gente faz então para que essa convivência seja harmoniosa e para que a gente não enlouqueça o outro, para que não haja guerras e tudo mais, levando em consideração que a gente tem essa questão que é nossa, a questão da autodefesa e defesa do nosso grupo. Como que a gente faz isso agora em 2018? Esse livro aqui traz pesquisas que o Joshua fez, trabalhando com a neurociência, trabalhando com coisas específicas de como funciona o nosso cérebro e de histórias, coisas do passado, experimentos, enfim, várias coisas que ele trouxe de várias áreas do conhecimento para tentar buscar uma forma que fosse a mais possível de ser realizada, podemos dizer assim, para que todos os seres humanos colocassem em prática em prol dessa vivência mais harmoniosa de todo mundo. Eu acho que antes da gente começar com o que ele traz como resultado, é importante a gente falar o que ele trata como senso comum e o que ele trata como a moralidade do senso comum. O senso comum é quando determinada tribo consegue se entender ali. Então são regras e valores para aquela tribo, para aquele grupo, e todos conseguem se entender e aquelas regras funcionam para aquela vivência. Então é quando você resolve um problema grande, que ele fala que é o problema do eu contra o nós, é o problema do indivíduo contra o grupo, né? Que você está querendo se defender, você pode ficar contra o seu grupo. Então o senso comum é uma forma de todos desse grupo conviverem harmoniosamente e o problema do eu contra o nós está bem resolvido. A moralidade do senso comum já está mais relacionada ao convívio intertribal, ao convívio intergrupal. Então é quando você tem que, como eu disse no começo do vídeo, pessoas de diferentes grupos, com diferentes crenças, diferentes formas de vida, diferentes visões sobre um mesmo problema, tem que se relacionar e tem que chegar a uma conclusão. Então é como ele fala que é o problema do nós contra o eles, que né, são grupos com crenças e valores enraizados, diferentes sobre determinado problema, mas tem que se relacionar para chegar a uma conclusão. Então, o que ele chama desse problema do nós contra eles, ele fala que é uma coisa que ainda não está resolvida e é o que ele chama de a tragédia da moralidade do senso comum. E o Joshua Greene, através de todas as pesquisas, ele chega à conclusão de que o pragmatismo profundo, que é uma coisa muito próxima ao utilitarismo, é a melhor forma de se resolver todos esses problemas do nós contra os outros, nós contra eles, né, e essa tragédia da moralidade do senso comum. E em mais de 400 páginas ele tenta convencer a gente disso. Numa versão bem resumida, porque o livro não tem 400 páginas à toa, pragmatismo profundo é tipo assim, todo mundo tá com o coração aberto pra entender juntos, vamos aqui nos encontrar juntos e entender o que é melhor para o coletivo, o que é melhor para todos, mesmo que para isso eu tenha que abrir mão de algumas coisas que para mim são sagradas e que para mim são muito importantes, mas diante do que é o coletivo, a forma como ele vê a vida tem mais benefícios. Então é uma forma de você ver o que gera, qual comportamento é melhor para o coletivo, que gera mais benefícios para todo mundo. Mas isso, né, que parece ser uma coisa muito simples, né, quando você fala, ele mesmo fala, quando a gente fala assim parece muito simples, é uma coisa muito complicada e traz uma série de exceções que o próprio autor traz pra gente saber que elas existem, se você não tiver pensado ainda, e ele tenta convencer a gente de que, na verdade, não, mesmo apesar dessas exceções, essa ainda é a melhor forma de seguir o caminho. E eu fico, não sei, não me convenceu. Isso sem contar que é lindo, entendeu? Mas assim,
como que você coloca isso na prática? Eu acho que a ideia dele um pouco é levar esse conhecimento para todo mundo, para que todos nós abramos nossos corações e entendamos isso. E é complicado porque crenças são coisas muito... tem coisas que estão muito enraizadas, é muito difícil você realmente conseguir compreender. Fora que muitos dos argumentos dele realmente não me convenceram. A sensação é de que ele força os dados, ele parte de pressupostos que eu não concordo, que eu li e falei, tá bom, ele parte de que coisas estão muito certas que pra mim não estão. Então, assim, isso me incomodou um pouco no livro. Embora a premissa seja muito interessante, a forma disso tudo ser colocado em prática e como que ele aborda isso, eu falei, amigo, não vai rolar no mundo real isso não. Apesar disso, esse livro me levou para uma série de reflexões e uma série de pensamentos que foram muito importantes porque eu li esse livro do Joshua Green, o Tribos Morais, no período das eleições. Então é um período que foi muito importante quando tinha, vamos dizer assim, trazendo para o que é o livro, duas tribos, né, aqui no Brasil, duas tribos com crenças muito bem definidas e propostas muito diferentes e antagônicas para mesmos problemas. Então ele traz aqui um pouco de como funciona o cérebro humano e eu fiquei, sei lá, a gente meio que consegue de alguma forma compreender como funciona esta outra tribo que é oposta à nossa. Entende que no fim das contas muitos têm, talvez não todos, né? Mas enfim, muitos têm um objetivo em comum com a gente. Só que a forma como você vai chegar nesse objetivo é completamente oposta. E a gente que está no outro grupo acha, inclusive, absurda. E entender como ele traz essa forma como funciona o cérebro humano, trazer algumas questões históricas, foi uma porrada na minha cara quando eu queria dar porrada na cara dos outros, entendeu? Que eu ficava, cara, mas às vezes eu tô fazendo a mesma coisa. Só que defendendo as minhas ideias. Eu até citei esse livro no vídeo que eu falo das fake news, lá naquele quadro Comunicóculos. É muito difícil falar, repitam comigo. Comunicóculos. Não achei o nome melhor, vocês não me ajudaram, desculpa, ficou esse. Então, botei o link tá aqui em cima pra vocês verem o vídeo da fake news. Eu fiz um pouco antes das eleições e eu falei dele porque em algum momento ele traz essa abordagem, que claro, tem tudo a ver com o tema do livro, que a gente é de certa forma mais propenso a acreditar em informações, em notícias, em pensamentos que vão ao encontro das coisas que a gente acredita. Então, por exemplo, fake news, né? As pessoas que acreditaram em umas fake news muito absurdas, a gente pode dizer que elas acreditaram não só porque foram manipuladas, mas porque essas fake news, elas iam ao encontro de coisas que elas acreditavam, sabe? Já no íntimo delas. E eu fiquei também pensando, assim, como eu considero determinadas pessoas que acreditaram nessas fake news como uma oposição a quem eu sou e as coisas que eu acredito, eu acabei, de certa forma, me colocando também nesse lugar de pensar se eu também não fazia isso com as notícias que iam ao encontro das coisas que eu acreditava, sabe? Será que eu não estava acreditando facilmente em notícias que também eram relativamente falsas, mas com as quais eu concordava com aquela ideia? Então eu acho que também é um livro para você ler de coração aberto, assim, embora ele seja talvez até um pouco sonhador, mas ele traz umas coisas pra gente refletir sobre o nosso próprio comportamento e também para se solidarizar e tentar entender o comportamento do coleguinha. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de algumas palestras, algumas entrevistas que o Joshua Green deu, falando muito sobre o conceito de tribos morais e algumas coisas que, como por exemplo, políticos fazem uso dessa forma como o nosso cérebro funciona. E em algumas dessas palestras ele fala que eu acho que é o grande mote, assim, como começou a pesquisa dele, como ele começou a tentar entender como o cérebro funciona, são alguns experimentos que ele fez. Por exemplo, você tem uma família, que é até uma coisa meio famosa, assim, né, do trem. E você tem, tipo, o trilho do trem, e aí você tem, tipo, 5 pessoas no trilho do trem. E aí você tem uma passarela em cima. Se você joga, tem um cara em cima da passarela. Se você joga esse cara de cima da passarela, você consegue travar o trem. E ele não mata as outras 5 pessoas da frente. Mas é correto você jogar o cara lá de cima e tacar o cara, tipo, 5 por 1? Mas você tá jogando? Então ele conta como que vários grupos se comportaram com relação a isso e como que isso foi diferente. Tipo, por exemplo, um spoiler, nesse caso a maior parte das pessoas foi contra atacar o cara lá de cima. Mas se você mudava o experimento, que tinha tipo as mesmas 5 pessoas, elas estão aqui no trilho, só que ao invés de você jogar alguém, você aperta um botão que vai mudar o trem, vai sair desse trilho e vai para um trilho lateral, que tem uma pessoa ali que vai morrer. Então assim,
é a mesma lógica, é 5 por 1. Você vai matar 1 ao invés de matar 5. Mas as pessoas, elas eram mais propensas a apertar o botão e mudar o trilho do trem do que de jogar uma pessoa lá em cima. Então, a partir daí, esse foi meio que o começo, um dos experimentos que ele usou e talvez o embrião, assim, para seguir esse raciocínio de como funciona a lógica do cérebro humano e de como o utilitarismo se encaixa, levando em consideração se é o utilitarismo, 5 por 1 tá sempre bom, né? Você mata 1 e fica com 5. Mas como é que funciona não só o utilitarismo, mas o cérebro humano dentro disso tudo? E ele fala e explica mais detalhes nesses links que estão aqui dessa descrição. Além disso, claro, também está aqui na descrição o link para quem quiser comprar este livro. Lembrando sempre, como eu sempre falo aqui, que se você compra o livro através do link que a gente deixa na descrição, ou se você acessa esse link e compra qualquer outro livro, enfim, da tua cabeça que você já quer comprar, você vai estar ajudando o nosso blog, ajudando o nosso canal para a gente conseguir fazer mais vídeos, mais trabalhos e tudo mais, porque basicamente talvez seria a nossa única fonte de renda. Então, assim, é legal você fazer isso, tá bom? E curte, comenta, compartilha, envia pros amigos, vamos tentar entender o cérebro humano, que a gente sempre tira uma vontade de alguma coisa, sempre um ensinamento, sempre um pensamento dos livros. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.